Pronto, agora sim, agora está gravando, a gente pode começar. De que forma o direito ele atua em favor, né, das religiões, de maneira geral. E aí eu pedi para que vocês buscassem conhecer, né, buscassem estudar, buscassem ler de que forma, né, o que é que a lei brasileira ela fala a respeito do direito da liberdade religiosa e do ensino religioso, né? Então, de que forma liberdade religiosa e ensino religioso são vistos, né, são executados dentro do Brasil. Então, assim, hoje eu não trouxe, vamos dizer assim, um material propriamente dito, que nós vamos discutir a respeito disso. E é a minha chance, né, de escutar vocês e a chance de vocês também de se posicionar a respeito do tema, né? Claro, é válida a opinião pessoal, sim, a respeito do tema, é válida aí a opinião pessoal de vocês, mas também, logicamente, que a gente tem que saber que nossa posição, a nossa opinião pessoal a respeito de um tema desse, ela tem que estar baseada em argumentos válidos, né? Não adianta eu dizer assim, eu sou contra que a religião, que as igrejas façam tanto barulho no momento do culto. Mas ele está dentro do campo da liberdade religiosa deles, né? Então, é a forma deles cultuarem, né? E nós vimos semana passada que tanto o local de culto, quanto a liturgia, né, quanto o culto em si, eles são protegidos por lei, né? Então não adianta a gente dizer, não, eu queria que fosse assim quando tem coisa que a gente não pode alterar, né? Que nem a gente dizer assim, não, eu sou contra, era para ter uma lei que proibisse o judeu de usar aquele chapeuzinho lá, naquela cunha na cabeça, né, o kippah, né? Não, é para ter uma lei que proibisse as mulheres muçulmanas de usar o véu. Faz parte da tradição, né? Faz parte da liturgia daquela religião. Então a gente não pode chegar e pedir isso, tá certo? Eu queria ouvir vocês agora, né? Então eu coloquei como tema para nós hoje discutirmos. Vou até transcrever aqui para vocês o tema. A gente vai conversar hoje em torno desse tema aqui, ó. Os limites da liberdade religiosa e do ensino religioso, no Brasil. Então vamos conversar sobre esse tema aqui hoje, tá certo? Então, hoje nossa discussão vai circular, né, vai acontecer em torno dessas temáticas aí. Não necessariamente nessa ordem. Então, quem primeiro for se posicionando, pode se posicionar a respeito de qualquer uma das duas situações, ou da liberdade religiosa, ou do ensino religioso, e a partir daí a gente vai puxando a conversa, tá certo? Então, quem começa? Posso começar? Pode? Pode sim, Guilherme, pode começar. Acho que a internet de Guilherme resolveu cair, mesmo na hora que o bichinho queria começar. Voltou agora. É, coloquei que, de acordo com o artigo 5 da Constituição Federal, descreve que os direitos fundamentais dos cidadãos especifica que a liberdade de consciência e de crença não pode ser violada. Desde modo, a lei garante que o culto religioso é livre para todos os brasileiros. Certo, mas na opinião de vocês, haveria algum limite para isso? O que é que vocês têm a dizer? Como assim, limite? Vamos lá. Professor, Oi. posso dizer os limites? Eu escrevi literalmente os limites. Certo. Os limites que você enxerga que deveriam haver. Seria isso o que Na existem, né? verdade, os limites que tem mesmo na Constituição e coisas do gênero. Claro, Certo, vamos lá. lei, isso aí. Pode falar então. Eu vi que, basicamente, a liberdade religiosa acaba quando confrontada com outros direitos. Então, Certo. tipo, se tem a religião tá confrontando o direito à vida, então ela já é um limite aí. Direito à vida, justamente. Assim, na dúvida, é o direito básico, né? Até porque ele é requisito
obrigatório para você exercer os outros direitos, né? Se bem que até o morto ele tem alguns direitos assegurados, né? Depois vocês pesquisam sobre isso, né? Mas só para citar um exemplo, há alguns anos, né, quando aquele cantor Cristiano Araújo ele morreu, né, em um acidente, algumas pessoas filmaram lá o pessoal fazendo os procedimentos no corpo dele e jogaram em rede social. E assim, para resumir, eles estão tomando um processo que nunca mais vão dar direito na vida deles, juridicamente falando. Tá entendendo? Então, assim, são direitos do morto, vamos assim dizer, né? Que devem ser respeitados. Mas aí, como você bem frisou, Luiz Felipe, desde que que não inflige o direito à vida, logicamente, existe a liberdade religiosa. Né? Então, por exemplo, o pessoal fala muito a respeito de religiões que fazem sacrifícios humanos, por exemplo, que fazem em rituais, matam pessoas, não sei o que lá, aquela coisa toda. E as pessoas respondem juridicamente por isso aí. Só que elas não estão respondendo juridicamente, não é porque estão exercendo a fé. Elas estão respondendo juridicamente porque atentaram contra a vida de outras pessoas, tá certo? Pode falar, Felipe. Eu também li que é crime exercer o curandeirismo. Não era o professor para te ouvir, não. O áudio do senhor tá mutado. Tá sem voz, professor. Desculpa. O que é que vocês entendem por curandeirismo para ele ser considerado legal na prática? Porque, vou falar, Uhum. porque tipo, eles vão dar prescrição, ai, meu Deus, Prescrição. médica, também vai dar tipo um remédio e tal, e isso só é um crime ao saúde. É Mas se essa exercício pessoa ilegal da aceitar, medicina. Oi, Camille. mas se essa pessoa aceitar fazer parte desses métodos, Não, a pessoa tem a liberdade de aceitar, né? Agora que, assim, um direito, ele não encobre outro, né? Esse é considerado exercício legal da medicina. Se bem que, assim, eu estou falando aqui uma opinião pessoal, logicamente, eu pessoalmente, eu boto muita fé em medicamentos que sejam de origem natural, né? Até porque durante milhares de anos o ser humano se curou com isso, né? Não pensa que quando o imperador Azteca Montezuma estava com dor de cabeça, ele ia na farmácia e comprava um dipirona, não. Né? Existiam outros métodos, né, para curar a cabeça do grande imperador. Mas assim, o perigo é quando você... Existem algumas pessoas, até mal intencionadas, que tentam substituir um tratamento pelo outro. Tentam, tipo, não, olha, você não precisa seguir o seu tratamento médico, você pode seguir isso aqui. Não sei se você lembra, ano passado a gente assistiu um vídeo de uma comunidade religiosa que fazia um culto dentro de uma caverna, menos o Guilherme. Guilherme ele não estava com a gente, né? E aí tem aquela parada das Ah, do pirâmides. chá. Não, Uma bebida meio. não exatamente a do chá, não. Ali a do chá é um ritual para com erva alucinógena, né? É aquele que tem as pirâmides que flutuavam, aquela coisa toda, que o pessoal fazia a cirurgia sem anestesia e a pessoa não sentia dor. Não sei se você lembra, a senhorinha que era coordenadora lá desse espaço, recebia uma senhora que estava fazendo tratamento para câncer não sei, há muitos anos. E aí ela dizia o seguinte, que a pessoa não deveria deixar o tratamento médico, e sim usar o tratamento espiritual como um complemento. O que complica é quando algumas pessoas pedem para se largar o tratamento médico e confiar apenas no tratamento espiritual, que pode dar certo ou não, né? Isso aí depende da fé de cada um, né? O próprio Cristo, quando curava, dizia que o que salvou, o que curou foi a fé, né? Não foi ele. Ele mesmo não atribuía a si próprio o poder de cura, né? Então, como é que uma pessoa, né, vai lá e diz, não, eu vou curar você, né? E a gente vê em algumas igrejas, né, e o pessoal faz isso aí, não, vou lhe curar apenas com oração, né? Nada contra, né? Eu acredito, na verdade, no poder da oração, mas não substituindo o tratamento medicinal, mas sim como um complemento. Até a própria ciência hoje está abrindo muitos olhos para isso aí. Existe um campo de estudo
nas ciências da religião que se chama espiritualidade e saúde. Então, de que forma a fé ela complementa o tratamento médico? É mais ou menos nessa linha aí que eles estudam, tá certo? Quem mais? Tá, tá se falando só em 3 pessoas aqui, né? O diálogo é... O Camilo, teu microfone tá bem longe. Teu microfone tá ali perto de Camusim, mais ou menos. Vê se puxa mais pra perto. Sim. Eu coloquei uma lei que é pune com a multa até de prisão de 1 ano a 3 anos. Quem zombar ou ofender outras pessoas por causa do credo que ela professa ou impedir, atrapalhar criminosa religiosa. Se Cerimônia. interferir, Cerimônia religiosa, tu queres dizer, eu acho. isso, coloquei isso, que é a punição, se atrapalharem algum culto que não for o seu. Na verdade, é o seguinte, o problema é quando a pessoa entra, né? Veja só, a pessoa tem a liberdade. Eu estava vendo uma palestra também sobre consciência, sobre liberdade de consciência, né? Uma palestra espírita e um advogado explicando sobre essas questões aí de liberdade de consciência. E ele falava justamente o seguinte, que a lei, ela garante a liberdade de crença e de consciência para todo mundo. Então, todo mundo tem esse direito aí, a essa liberdade. Então, você tem direito de ser espírita, católico, evangélico, budista, de ser ateu, inclusive. Ou seja, você tem a sua liberdade garantida. A liberdade de consciência, a liberdade de crença é uma coisa individual. Então, por achar que a minha está certa e a de Guilherme está errada, eu não tenho o direito de chegar lá e atrapalhar o culto dele. Por Guilherme achar que é errado, que um muçulmano é errado a religião muçulmana, ele não tem direito de, quando o muçulmano está fazendo a oração dele voltado para Meca, ir lá atrapalhar de alguma forma. Então, assim, não era para ter essas leis. Na minha opinião, não era para existir essas leis. Quer dizer que era para o pessoal poder atrapalhar? Não, era para o pessoal ter consciência de que não precisa atrapalhar, de que não deve atrapalhar a religião do outro. Eu acho lei um negócio assim... A lei, ela serve para regular aquilo que a maioria das pessoas fariam se não tivesse a lei por trás, né? Então, assim... É porque, meio que tem na lei, tem muita gente que ainda faz isso hoje em dia e tal. Pois é, mesmo que na lei. Mas o que eu quero dizer assim, Yasmin, é que não... Na minha opinião, não era para existir. Era para todo mundo já ter essa consciência, esse sentimento inato, vamos assim dizer, né? De que tem que respeitar a individualidade do outro, né? A gente está falando aqui no campo da religião, mas se aplica à sexualidade, se aplica à nacionalidade, a gosto musical, a estilo, a tudo que a pessoa acha que deva, né? Que lhe faz se sentir bem, na verdade, né? Se eu me sinto bem sendo dessa forma, então ninguém tem por que estar opinando nem dizendo se eu estou certo ou se eu estou errado. Mas veja só, já que existe a lei, é, essa regulamentação, ela tem que ser seguida. Porque você vê, o que é que a gente vê aí mais com relação às religiões afro? Né? Um desrespeito imenso, uma perseguição, né, na verdade. Não, mas por que não? Porque é errado. Mas por que é errado? Não, porque a Bíblia diz que está errado. Sim, a Bíblia pode dizer que está errado, ou sua interpretação da Bíblia pode dizer que é errado, né? Se bem que na Bíblia não tem falando muita coisa a respeito. Mas assim, é algo que se for certo ou errado só está prejudicando a ele. Então, não, eu acho errado uma pessoa que faz a oferenda para um orixá, porque só existe um Deus, não sei o que lá. Sim, beleza, cara, tu pensa dessa forma. Mas o cara acha que não, o cara acha que deve fazer aquilo ali, né? E quantos sacrifícios as outras religiões também não fazem, né? É errado fazer oferenda para orixá. Na missa católica se fala em oferenda, né? Que o Senhor receba a nossa oferenda, né? Receba. Nas igrejas evangélicas, a oferta, ela é uma oferenda a Deus. Então você dá uma oferta a Deus, né? Isso em sociologia se chama economia das trocas simbólicas. No catolicismo, você paga uma promessa. Então, assim, só muda, vamos dizer, a forma como é executada. Mas o objetivo é o mesmo. Eu fiz uma promessa com São Sebastião, e nessa minha promessa com São Sebastião, eu tenho que, no mês, né, no dia de São Sebastião, realizar um texto, eu tenho que fazer uma doação,
eu tenho que fazer uma... Eu tenho que, por exemplo, levar uma peça de roupa minha e colocar lá na igreja de São Sebastião, coisa e tal. Então, é uma oferta da mesma forma, só que, assim, logicamente, a forma como ela é executada é um tanto diferente. Mas o objetivo é o mesmo. É você pagar um voto que fez com aquela entidade, né? Então, assim, o respeito, ele cabe... Eu costumo dizer que o respeito, ele cabe em todo lugar. Né? No campo das religiões, principalmente. Né? Então... Professor, na Oi? Bíblia fala muito sobre isso de outras religiões, de respeito a outras religiões, coisa do tipo. Olha, eu acho o seguinte... Citar-se essa questão, se a Bíblia fala a respeito de outras religiões, se nós formos procurar até o termo religião na Bíblia, praticamente a gente não encontra. Mas, assim, Cristo falava em amar o próximo como a ti mesmo. Cristo falava em faça aos outros aquilo que quiser que os outros façam a você. Então, isso se aplica, em minha opinião, a todas as áreas. Isso se aplica a tudo, inclusive ao campo das religiões. Então, se eu não quero que ninguém fale da minha, se eu não quero que ninguém desrespeite a minha, então eu respeito a dos outros. Se eu não quero que ninguém atrapalhe o meu momento de culto, então eu vou lá e não atrapalho o culto de ninguém. Tá entendendo? Especificamente não vai estar lá, não atrapalharás o culto do outro, seja ele pentecostal, espírita, umbanda, é porque não havia essa formação Mas também eles religiosa, né? precisam de um lugar reservado para isso. E eles têm o templo. Não, mas, tipo, alguns faz na própria casa, aí atrapalha outros moradores. Mas Eles têm Não, então, que mas não pelo menos assim. arrumar o lugar. Sim, o templo pode ser qualquer coisa. é, Para o Wicca, o templo é a floresta. exatamente. E essa questão aí de ser na própria casa, o pessoal reza terço católico em casa, o pessoal faz culto em casa, o pessoal também das outras religiões, terça. A Não, casa mas, era... tipo, eu não tô acusando ninguém, sabe? Mas ah, aqueles que faz mais zoada, sabe? E quando já tá de madrugada, todo mundo dormindo. mas aí, Paulo, que já vai esbarrar em outra Aí pode. lei. Aí já esbarra na lei do... Eita, tem um nomezinho, rapaz, que se dá. Que é a lei do sossego, na verdade, né? Então, essa lei, como que se diz, né? Um direito, ele não encobre o outro. E o seu direito começa onde o outro termina. Então, por exemplo, esse negócio de fazer um culto de madrugador, né? Um culto que seja, vamos dizer, muito carismático, né? Que o pessoal faz muito barulho, aquela coisa toda pela madrugada. Aí você tem o direito de solicitar intervenção, né? Embora exista a liberdade religiosa, mas também tem o respeito ao sossego do outro, tá entendendo? Nesse aspecto aí, a liberdade religiosa ela entra sim, eles têm o direito de fazer o culto, agora desde que de uma forma que não atrapalhe o outro. Só um minutinho aqui, viu, pessoal? Pronto, então passou já o barulho. Então, assim, tem o direito também aí ao sossego, né? A questão do sossego. Então, não adianta o camarada se aproveitar do direito à liberdade religiosa para atrapalhar a vida dos outros, entendeu? É um direito que ele tem de cultuar, desde que não atrapalhe aos demais.
Tá entendendo? O que mais? Mais alguém? E sobre o ensino religioso? O que é que nós teríamos de limite, na opinião de vocês, ou no que vocês pesquisaram? Eu pesquisei, foram três. O ensino religioso de matrícula facultativa, que parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurar respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil e vedadas quaisquer formas de proselitismo. Só isso. Porque antes era o seguinte, o ensino religioso ele não era obrigatório. Ele, por exemplo, a escola ofertava e você participava se quisesse. Só que com as novas mudanças, né, nas grades curriculares, ele passou a ser obrigatório, ele passou a ser uma disciplina como qualquer outra. Então era mais ou menos o seguinte: existia a disciplina de ensino religioso na escola e você de repente decidiu não quero participar. Você tem a liberdade, inclusive, de não participar das aulas. Só que aí, né, houveram mudanças e dentro dessas mudanças houve essa questão aí, né? Permaneceu, né, que é proibido o proselitismo, ou seja, é proibida a catequese, é proibida a evangelização, é proibida a tentativa de converter o aluno a qualquer religião que seja. Porém, ele hoje é uma disciplina, né? Tanto é que existe uma grade, né, que segue e tem mais, eu costumo dizer que tem mais de filosofia do que de religião, na verdade. É que aí é necessário até, né? Na verdade, eu sou contra o fato dele não ser obrigatório, não porque eu seja professor de ensino religioso, mas também pelo fato de que são fundamentos válidos, independente de você ter religião ou não. E você aprendendo sobre as religiões, você aprende a respeitar a religião do outro. Eu comecei a aprender mais a respeitar a religião alheia quando eu comecei a estudar religiões, né? Então, assim, a partir do momento que você estuda, que você conhece, que você vê que talvez não seja da forma como as pessoas falam, mas que é da forma como de fato tem que ser, você passa a ter um respeito maior ali, né? Então, Eu acho oi? legal ter na escola, porque a gente aprende sobre outras religiões. Sim, cortou um pouquinho, mas deu mais ou menos para entender. Tu acha legal por conta do aprendizado de outras religiões, não é isso? Não, de fato, eu acho importante, né? Era como, por exemplo, se nós tivéssemos apenas história do Brasil, né? A gente tivesse apenas história do Brasil. A história do Brasil é importante, mas a gente também tem que conhecer a história geral, até porque o mundo todo não se resume ao Brasil. Eu ainda acho que o ensino de história ele é muito limitado, né? Porque a gente só pega mais a história ali da Europa, aquela parte toda. A gente não estuda a Austrália, né? A gente não estuda muitas partes da África, a gente não estuda muita parte da Ásia nem do Oriente. Então, assim, o ensino de religião, na verdade, ele ainda passa por muita polêmica, né? Há pessoas que são favoráveis, há pessoas que não, há pessoas que acham que é desnecessário porque isso aí parte para casa, né? O ensino do fundamento religioso, logicamente, é da família, né? Nenhum professor, nenhuma instituição escolar ela pode tirar isso aí. Eu posso, por exemplo, se eu perceber que o professor do meu filho está querendo catequizar ele para alguma religião que eu veja que vai contra os princípios da minha, eu posso ir lá questionar. Mas se ele estiver ensinando a meu filho a respeitar as religiões dos outros, então eu tenho que ir lá e parabenizar o camarada, né? Luiz Felipe pode falar. Os pais também podem catequizar os filhos, não. Sim, a educação religiosa, né, denominacional, ela deve partir inclusive de casa, né? Então, os pais fazem isso, de que forma? O menino está perto de 8, 9 anos, 10 anos, eu imagino, coloca no catecismo. O cara está se tornando adolescente, vai fazer a crisma. Nas igrejas evangélicas, levam o menino todo domingo para o culto, botam o menino na escolinha da igreja, né, na escolinha dominical, na escolinha bíblica. Então, assim, é uma forma de estar catequizando os filhos, né? Ali dentro do fundamento da religião da família. Mas e se for contra a vontade E se dele? ele não quiser? Sim, questão da liberdade religiosa, veja só. Aí, logicamente, parte de família para família, né? Então, tem famílias que são mais abertas nessa questão, né? Não, eu vou educar meu filho na religião da família, mas só que futuramente ele vai poder fazer a escolha. Já tem família que é bem mais rígida nisso aí, né? Entendeu? Então, chega até a brigar com o filho, colocar o filho para fora de casa, aquela coisa toda. Eu não me sinto no direito de opinar sobre essa questão aí, mas assim, eu sou muito a favor da liberdade,
né? Inclusive, como vocês percebem, da liberdade de crença. Então, se tipo, eu imagino assim, logicamente que isso aí cada pai trata de uma forma. Que, não, o filho crescer, eu tenho uns que dizem assim, não, enquanto você estiver na minha casa, você vai ter que seguir essa religião aqui, beleza, mas um dele vai sair de casa. Um dia que ele sair de casa, ele vai ter a liberdade de escolha, né, da religião dele. Se bem que é muito difícil, eu estava até vendo uma pesquisa sobre isso, são raros os casos que os filhos acabam seguindo ali a religião em que são criados, a religião dos pais. São estatísticas, na verdade, isso não é uma regra geral. Ah, não, é educado numa religião, quando cresce tem que ir para outra. Não, isso não é uma regra geral, isso é uma estatística, tá certo? As estatísticas mostram para a gente que muitos filhos, eles optam por não seguir a religião dos pais. Isso aí segue a diversas influências, né? Influência de grupo social, influência, às vezes, quando vai para a faculdade, chega lá, tem contato com outras ideias, aquela coisa toda, acaba mudando de religião, né? Outros acabam não tendo religião nenhuma, outros acabam até se tornando ateus. Então, assim, são várias, né? São vários motivos. Alguns, por exemplo, conhecem uma pessoa, se casam com qualquer pessoa e migram para aquela religião ali e tudo mais. Então, assim, não há, né? Não sei também se há uma lei que diga que os pais são obrigados a dar a liberdade religiosa, né? Mas, assim, eu creio que sim. Eu creio que haja, de certa forma, isso aí também, até porque é a liberdade de consciência, a liberdade de crença, tá certo? Mas, a gente sabe que, de maneira prática, há uma tendência dos pais, né? Eu conheci uma família que moravam juntos, né? O pai, a mãe, tinham 3 filhos e tinha uma avó que era mãe do pai da família. Então, eram 6 pessoas numa casa. 6 religiões diferentes. 6 religiões totalmente diferentes uma da outra. E como era essa convivência? Bastante harmoniosa. Uma convivência extremamente harmoniosa. Então, todo mundo se respeitava, todo mundo dava esse direito de liberdade um ao outro, tá entendendo? Eles se davam muito bem. Então, assim, viviam na mais perfeita harmonia, 6 religiões diferentes. Tá entendendo? A gente já vê pessoas que moram têm a mesma religião e brigam. Né? Então, assim, são situações, né? Isso parte de cada um, na verdade, são individualidades, na verdade, mas que, assim, em regra geral, né, há essa tendência, né, que os pais, né, eles queiram seguir a religião aliás, né, os filhos, né, os pais queiram que os filhos sigam a sua religião, né, sigam a sua crença religiosa. Se bem que, como falei para você, né, não é uma regra geral, mas é uma estatística. Frequentemente acontece a mudança, né? Não, eu segui a religião dos meus pais, só que aí eu resolvi não mais seguir, né? Resolvi seguir um caminho diferente deles. Isso é muito comum, na verdade. Isso acontece com muita frequência. Isso acontece mais principalmente, pronto, eu conheço pessoas que criaram os filhos de igrejas evangélicas e quando esses filhos cresceram não quiseram seguir e vice-versa, né? Filhos criados no catolicismo também que resolveram não seguir aqueles princípios ali dos pais, né? E assim por diante. Professor, Oi? calma aí, existe esse tipo de igreja, tipo, eu tô nessa igreja, eu saio e eu tento voltar de novo, só que eles não me aceitam. Existe isso? Isso aí, cara. Isso aí é como eu te digo. A gente tem mais de 50 mil religiões diferentes. Então, para a gente saber de cada uma, né, o que... A igreja tem liberdade de aceitar ou não a pessoa, veja bem. Ela não pode impedir o acesso. Se bem que existem cultos que são mais reservados. Mas a igreja não impede o acesso. Agora, de aceitar como membro, ela pode sim. Ela pode resolver não aceitar, né? Ela tem princípios, ela tem regras. De repente, você não se enquadra naquelas regras ali e você não é aceito como membro. Foi o que o pessoal estava batendo muito na tecla quando queriam aprovar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ah, não, as igrejas vão ser obrigadas a casar. Não. A união era civil, não era uma união religiosa. Ah, não, porque o padre estava falando, o pastor estava falando que se não casar vai ser preso e tem que seguir a Bíblia. Gente, a união é civil, não é uma união religiosa. Se bem que existem religiões que celebram casamentos de pessoas do mesmo sexo sem problema algum. Inclusive, algumas igrejas evangélicas, elas seguem, elas celebram essa. Ah, não, mas meu pastor, meu padre disse que isso é errado. Aí é uma questão, um dogma da igreja que tu frequenta. Mas aí, na outra, a gente tem que respeitar o que a outra religião ela quer aceitar como dogma e como doutrina, tá certo? Mas essa questão aí, Paulo, que Ô, ela é bem João Paulo, relativa. Oi?
Mas as pessoas que visitam só para visitar como funciona a igreja, ela pode ser criticada, as pessoas criticarem ela só por visitar? Não sei. Assim, ela não tem esse direito não, né? Mas sabe, né? O ser humano é arretado, né? Você não tem, nem tem esse Discriminar direito. só por não conversa. Entendeu? É bem complicado, na verdade. São situações, a religião, dos campos mais difíceis que tem de se estudar. Por quê? Dada a variedade. Dada a variedade, né? Eu estava hoje conversando com o pessoal do oitavo, existem centenas de denominações dissidentes de igreja católica, das igrejas evangélicas. Cada uma tem uma linha doutrinária diferente. Pastor Rafael, ele me chama de vez em quando para dar palestra na igreja dele. Em algumas religiões evangélicas eu não posso nem passar da porta por conta que, assim, passar da porta no sentido simbólico, por conta que eu não faço parte dela. Então eu não teria acesso de ir lá na frente e ministrar uma palestra, alguma coisa assim, entendeu? Assim, então, assim, são questões, né, bem relativas mesmo, bem particulares de cada instituição religiosa aí, tá certo? Pessoal, a gente tem 4 minutos apenas. Eu vou aproveitar para passar aqui um aviso para vocês. Eu estou fazendo um levantamento para ver as atividades que não foram entregues nas minhas 3 disciplinas por alguns alunos. E acho que até o final dessa semana eu estou passando para vocês que disciplinas foram essas, que assuntos foram esses, tá certo? Aí você já pode ir lá no Classroom, se ver que faltou alguma atividade, você já pode mandando, mesmo que mande em atraso, porque aí a gente já registra, tá certo? E outra coisa, aquela atividade da outra semana sobre os atributos de Deus, eu reformulei ela de prazo até quarta-feira agora. Quem já fez, quem já enviou, beleza, né? Eu vi que Camille tem enviado, se eu não me engano, Laís, e eu não lembro se mais alguém tem enviado. Quem não, tá lá a chance de refazer. Eu tirei os formulários do Google que não estavam abrindo, transformei em 2 questões abertas, vocês entram e respondem, certo? Mas só quem já mandou precisa mandar de novo, não. Tá certo? Então, gente, eu vou encerrar a gravação agora, tá bom?